Abra comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo. Toda vez que eu abro a Bíblia em Apocalipse, eu lembro dali. Toda vez. Não sei por que ali ela ama o livro do Apocalipse, né, Li? Aprendeu a amar o livro do Apocalipse, né? Depois que ela veio para cá, né? Antes não. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler o versículo 6, 7, 8. Não, versículo 7, 8, 9, 10 e 11. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Top, hein, Haroldo? Ficou legal, hein, negão? Aleluia. Amém? 6h42, então 8h10 terminamos o culto, né? Hein, pastor André? 18h42, que hora que é para terminar o culto? 8h10. Vamos tentar terminar antes, então. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: alegremo-nos, exultemo-nos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. E foi permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Aleluia. E me disse: escreve, bem-aventurado os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. E disse-me ainda: estas palavras, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Verso 10: então lancei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele disse: olha, não faça isto, sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quem pode levantar a mão e glorificar Jesus pela palavra? Aleluia, glória a Deus pela sua palavra, Jesus. Semana passada nós tratamos aqui de uma palavra mais pastoral. Nós tratamos aqui de um tema, uma exortação a vivermos uma vida de gratidão. Quem estava domingo passado aqui? Quem lembra dessa palavra, amém? Quem lembra da palavra de domingo passado? Poder da gratidão. Falamos sobre a necessidade de termos um estilo de vida de gratidão a Deus, porque essa é a vontade de Deus e isso agrada a Deus. A palavra de domingo passado foi uma palavra pastoral. Ontem aqui nós tivemos também uma palavra pastoral. Ontem nós tivemos um encontro de casais, foi uma bênção. Glória a Deus, o último encontro de casais. Recebemos um pastor aqui, ele trouxe uma palavra pastoral, uma palavra direcionada à vida familiar, ao casamento, e foi muito bom. Hoje, a palavra de hoje é uma palavra mais profética e doutrinária. Vamos tratar aqui de uma doutrina, de um fundamento, e esse fundamento tem uma visão profética. Então nós precisamos fazer essa distinção, uma palavra pastoral e também uma palavra profética. Quando o Senhor falou para Paulo em Efésios, o Senhor falou para Paulo, Efésios capítulo 4, verso 11, que Deus iria entregar para a igreja 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. 5 ministérios. E o objetivo dos 5 ministérios, se você olhar Efésios 4, 11, Deus designou apóstolos, outros para serem profetas, evangelistas e outros pastores e mestres. Qual que é a finalidade dos 5 ministérios? O aperfeiçoamento, verso 12, o aperfeiçoamento dos santos, o crescimento da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Até que todos chegamos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida e estatura da plenitude de Cristo. O que a Bíblia está dizendo é que Deus já estabeleceu ministérios para o crescimento da igreja.
Então, nós precisamos de uma palavra pastoral, nós precisamos de uma direção voltada à prática da vida, a princípios para vivermos uma vida abençoada, sim ou não? Sim ou não, igreja? Precisamos sim, mas também precisamos de doutrina, precisamos também de termos uma visão profética, precisamos também de fundamento. Quem está entendendo a diferença? Deus chamou uns para ser apóstolos, outros para serem profetas, pastores e mestres e evangelistas. Nós precisamos exercer para o crescimento da igreja, para que a igreja possa alcançar o seu propósito. E qual é o propósito de cada membro do corpo de Cristo? Sermos transformados dia após dia, para que possamos chegar no nível que Deus deseja, a imagem de Jesus Cristo, sermos parecidos com Jesus. Amém, irmãos? Você não está aqui apenas para ser abençoado por uma palavra, você não está aqui apenas para receber bênçãos. Nós estamos aqui e o propósito principal nosso como igreja é sermos a imagem de Jesus Cristo. Então Deus levanta pastores, Deus também levanta mestres, Deus também levanta profetas para direcionar a igreja. Então essa palavra de hoje é uma palavra de cunho profético, uma palavra doutrinária, diz respeito a uma doutrina das Escrituras. E o texto que nós lemos em Apocalipse, ele fala de uma verdade. O texto diz que a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, na segunda vinda do Senhor, a Bíblia diz que ela estará pronta para o casamento. A Bíblia diz que a igreja, o texto que nós lemos diz que a igreja, segundo o texto bíblico que nós lemos aqui, a igreja estará preparada para as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? É a segunda vinda do Senhor, é o casamento, é o encontro do noivo Cristo com a noiva, a igreja. Também chamamos esse momento de arrebatamento. Quantos acreditam no arrebatamento da igreja aqui? Essa palavra é uma palavra doutrinária, é uma doutrina, é um fundamento, isso não muda, é absoluto. Jesus Cristo está voltando e nós cremos, e nós estamos aqui nesta noite sendo alimentados dessa palavra, porque a nossa esperança está nesse glorioso dia. Os irmãos, participem comigo. Quantos acreditam que Jesus está voltando aqui, irmãos? Deus não nos chamou apenas para sermos abençoados, nós somos a noiva do Cordeiro. E o texto diz aqui: bem-aventurado aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. Mais do que felizes são aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. E o texto aqui diz: alegremos-nos e exultemos e demos glória a Deus, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a noiva já se ataviou. Declare comigo: a noiva já se ataviou. O que significa a palavra ataviou? Essa palavra significa tornar-se pronto, estar preparado. Essa palavra também significa, no texto original, fazer as preparações necessárias, deixar tudo pronto. A Bíblia diz que a noiva do fim dos tempos, a igreja dos últimos dias, ela deixará tudo pronto. A Bíblia diz que a noiva dos últimos dias, a igreja dos últimos dias, ela estará ataviada, ela estará pronta. Essa palavra também, ela significa quando um rei, antes de um rei visitar uma cidade, ele envia comissários, ele envia pessoas para preparar a estrada. Essa palavra ataviado aqui é a palavra no grego etoimazo, que significa também quando o rei ele vai chegar em uma cidade, antes dele chegar nessa cidade, ele envia pessoas para nivelar a cidade, para preparar a estrada para a chegada do rei. Essa palavra também significa preparar as mentes das pessoas para a chegada do Messias. O fato é que a Bíblia diz que a noiva, que a igreja, ela vai estar pronta para o grande dia do Senhor, para o casamento.
Isso é uma verdade. Cristo não vem para uma noiva imatura, Cristo não vem para se casar com uma noiva dividida, Cristo não vem para se casar com uma noiva que está flertando com o mundo, Cristo não vem para uma noiva que não conhece a sua vontade, Ele não vem para uma noiva que não deseje Ele mais do que qualquer outra coisa. Cristo não vem se casar com uma noiva que não entende a sua identidade, a sua natureza, a sua vocação. Cristo não vem se casar com uma noiva despreparada. Cristo não vem se casar com uma noiva que não o deseja, uma noiva que não está vestida, arrumada, que não está com as roupas corretas. Por isso o texto que nós lemos diz: Ele deu para esta noiva para se vestir de linho finíssimo, vestes resplandecentes e pura. E esse vestido, essas roupas são os atos de justiça dos santos. Foi isso que nós lemos em Apocalipse 19. O Senhor já providenciou as roupas para a igreja. O Senhor já está providenciando as vestimentas adequadas para o casamento. A noiva, ela estará pronta. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Ela vai estar vestida da forma que o noivo deseja. Amém? Essa é uma verdade. Apocalipse capítulo 22, verso 10 diz: Ele me disse ainda: guarde as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. Quem é santo, continue se santificando. Venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, o princípio e o fim. Verso 14: bem-aventurado os que lavam as suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É uma verdade. Essa é a igreja de Cristo, uma noiva ataviada. E uma noiva ataviada, ela tem um clamor apenas. A sua oração máxima é: ora vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor de uma noiva preparada. O clamor da noiva preparada é o mesmo clamor do Espírito. É por isso que Apocalipse capítulo 22, verso 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O clamor do Espírito é: vem. E o clamor da noiva ataviada é: vem. O clamor da igreja dos últimos dias é o mesmo clamor do Espírito. O Espírito estará declarando para aquele que está sentado no trono, e o Espírito estará dizendo: a noiva já está preparada, pode vir buscar a sua noiva. Esse é o clamor do Espírito, igreja. E esse deve ser o clamor da igreja dos últimos dias. Agora preste atenção, por favor, aqui, irmãos. A expressão que lemos aqui nesse versículo 19, o texto diz no verso 8, aleluia. O texto diz no verso 8, uma expressão assim: cuja a esposa a si mesmo já se ataviou. Eu fiquei pensando nessa frase aqui. O texto está dizendo que a própria noiva vai se vestir. O texto está dizendo que a própria noiva tem a responsabilidade de se ataviar. E quando nós olhamos esse texto e olhamos a nossa vida, se fosse depender de nós estarmos prontos, sejamos sinceros, se olharmos para nós hoje, será que já estamos vestidos com essas roupas? Será que estamos preparados para esse grande dia? Sejamos sinceros, o nosso olhar para a igreja hoje, olhar para a igreja no geral, para a igreja de Cristo, olhando para a igreja do Senhor hoje, será que estamos mesmo se preparando?
Será que estamos ataviados da forma que o noivo merece? Será que nós estamos com a responsabilidade de se preparar para esse grande dia? Sejamos sinceros. Olhando para a igreja hoje, parece que existe um abismo entre essa palavra aqui e os nossos dias. Hoje, a igreja, se depender de nós, nós não estaremos preparados. Se depender de nós mesmos, nós não estaremos vigilantes. Se olharmos as escrituras, Jesus deixou diversas exortações: vigiai e orai, vocês não sabem a hora e nem um dia. Vários textos bíblicos, Jesus falando: estejam preparados. Mas olhando para a igreja, olhando para a minha vida hoje, olhando para nós, eu percebo que estamos distantes dessa realidade. Mas o fato é que a Bíblia diz que a noiva, ela já se ataviou, a noiva vai se preparar. Eu quero ler mais um texto para fortalecer isso. Efésios 5:25. Efésios 5:25 é um texto de Paulo falando sobre o casamento. Ele diz assim: maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus morreu e se entregou para a igreja a fim de santificá-la. Aleluia. O próprio Deus, Ele santifica a igreja. E a Bíblia diz que Ele faz isso por intermédio da palavra. Assim como o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo, quem ama a sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. O casamento é tão profundo que quando o homem ama a sua mulher, ele está amando a si mesmo, o seu próprio corpo. Ninguém vai odiar o seu próprio corpo. Por isso você deve dar vida pela sua mulher, e mulher, você deve dar vida pelo seu marido. Da mesma forma, Jesus deu a vida pela igreja, se entregando por ela. E o próprio Jesus que deu a vida pela igreja, ele não despreza a sua igreja, ele alimenta a sua igreja. A Bíblia diz aqui no verso 29, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta-o, dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Cristo, Ele não deixa a sua igreja despreparada, Ele dá alimento para a sua igreja. Sabe o que Deus está fazendo nessa noite, através desse culto? Dando alimento para a sua igreja. Sabe o que Deus está fazendo nessa noite? Está liberando para você uma palavra para te purificar, uma palavra para te encorajar. Aleluia. Nós somos encorajados, nós nos preparamos, nós nos ataviamos quando nós meditamos na palavra, quando nós amamos a palavra, quando nós declaramos a palavra, quando nós estudamos a palavra. Nós somos ataviados. O próprio Deus já estabeleceu os meios pela qual nós estaremos preparados para o dia do casamento, para a sua segunda vinda. Nós não seremos pegos de surpresa. Nós temos a palavra profética, nós temos o testemunho de Jesus, o Espírito da profecia, nós temos as escrituras. Vós já estáis limpos pela palavra. A igreja dos últimos dias precisa amar a palavra. A igreja dos últimos dias precisa ter compromisso com a palavra, porque é a palavra que nos liberta. A palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Quando você vem na igreja, você está vindo para quê? Para cuidar do seu corpo, para alimentar a sua alma, para ser cheio da palavra de Deus. E através do alimento da palavra, nós somos limpos. Aleluia. Nós não seremos pegos de surpresa. O próprio Deus já estabeleceu os meios para nos ataviar, para nos vestir, para nos purificar, através da palavra de Deus. Nós somos os filhos da luz. Nós sabemos discernir os sinais, igreja. Enquanto nós ligamos a Jovem Pan, os jornais, e percebemos o desespero da mídia em relação aos nossos dias,
Quando nós vemos as notícias nas redes sociais sobre o que está acontecendo, o cenário político do país, toda a questão geopolítica, a questão dos sinais, eles se desesperam, eles não estão encontrando esperança, mas nós não, nós somos os filhos da luz, nós sabemos discernir os sinais, nós não seremos pegos de surpresa, porque nós temos a palavra. E olha o que a palavra diz em 1 Tessalonicenses 5,3: quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição virá com dores de parto uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, aleluia, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia não será surpresa como um ladrão. Por quê? Porque todos sois filhos da luz e filhos dos dias. Nós não andamos nas trevas, nós temos a luz das Escrituras, nós temos a palavra profética, nós temos o testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia. Aleluia. Nós precisamos nos lavar diariamente com a palavra. Diariamente você precisa pegar a sua Bíblia e meditar na palavra. Todos os dias nós precisamos ter um relacionamento com a palavra, porque através de um relacionamento com a palavra, nós estamos nos ataviando. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aqui nessa noite? Aleluia. A palavra diz em 2 Pedro 3,8: vós, amados, não ignoreis uma coisa: o dia do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns considerem demorada. Pelo contrário, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, que não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Mais um texto falando sobre esse momento da vinda do Senhor como um ladrão. Mas isso não será para aqueles que estão firmados na palavra, porque aqueles que estão firmados na palavra não andam nas trevas, eles são sóbrios, eles andam vigilantes, eles têm a esperança na palavra. Aleluia. Eles entendem as profecias, eles não têm só ensinos pastorais, eles têm palavra profética, eles têm doutrina, eles têm fundamento. Aleluia. Deus estabeleceu para a igreja profetas para direcionar a igreja. Aleluia. Mestres. Aleluia. Glória a Deus pelos mestres que Deus tem levantado. Glória a Deus pelos evangelistas que amam as almas. O que seria da igreja sem os evangelistas? Aqueles que amam as almas, aqueles que olham e têm um anseio em pregar pelos perdidos. Que Deus levante nessa igreja os 5 ministérios: apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Onde estão os evangelistas que amam a palavra, que amam as almas? Aleluia. Levanta, Senhor, os evangelistas. Mas se não bastasse isso, meus irmãos, se não bastasse que Deus deixou a palavra para nos purificar, aleluia, o Senhor ama tanto a sua igreja, Ele tem uma aliança tão profunda com a sua igreja, pastores, que Ele não deixou a sua igreja desamparada, e Ele cuida da sua igreja. Glória a Deus, porque o noivo, ele olha para a igreja, e a igreja é a menina dos olhos de Deus. Ele fez um compromisso tão profundo com a igreja, que Ele já prometeu lá no Antigo Testamento, através da voz do profeta Oséias: eu me casarei contigo para sempre, sim, eu me casarei contigo em justiça, juízo, misericórdia e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade, e tu reconhecerás o Senhor. Ele declarou através da vida do profeta Jeremias: eu tirei você de uma terra distante, e com amor eterno eu te amei. Aleluia. Por isso com fidelidade te atraí, te reconstruirei, e serás reconstruída
Ó igreja, ó Virgem de Israel, de novo serás adornada e com os teus tamboris sairás dançando com os que se alegram. Sabe por que você está sentado aqui hoje? Não é por causa da vida do pastor Júnior, nem por conta da vida do pastor Daniel ou do pastor André. Sabe por que você está sentado aqui hoje? Porque Deus te escolheu, você é a noiva do Cordeiro, e Ele olha para você como a menina dos seus olhos. É Ele que tem te sustentado. Aleluia! Se não bastasse isso, Deus os ama tanto que Ele deixou uma estratégia poderosa para o final dos tempos. E agora eu começo a pregar. Além de tudo que eu falei aqui, Deus deixou uma estratégia poderosa para o final dos tempos, para esses dias que estamos vivendo. Deus sabe, Deus está no controle, Ele governa todas as coisas. E qual é a estratégia de Deus para esses dias? Quem está ouvindo essa pregação? Deus está chamando dentro da noiva. Escute isso. Dentro da noiva, Deus está chamando os amigos do noivo. Nesses últimos dias, Deus estará levantando de dentro da igreja. Escute essa palavra, por favor. Lembra que eu falei no começo que é uma palavra profética? Deus está levantando dentro da noiva, de dentro da noiva, os amigos do noivo. Quem são essas pessoas? São um grupo de pessoas que vão se comprometer e vão cooperar para o amadurecimento da noiva. Escute por favor essa palavra, pais, principalmente porque Deus quer levantar você para você preparar seu filho para isso. Deus está levantando uma companhia profética, irmãos. Dentro da igreja, no coletivo, todos fazem parte da noiva. Quantos são noiva do Cordeiro aqui? A igreja no geral é a noiva do Cordeiro. Mas dentro da noiva, ao mesmo tempo que essa pessoa é noiva, ela também tem um relacionamento íntimo com o noivo, uma amizade profunda com o noivo. E essas pessoas são chamadas de amigos do noivo. Essas pessoas, elas são aqueles que terão uma visão profética das coisas. Aleluia. Jesus declarou em João 15:15 para os seus discípulos: vocês não serão servos apenas, vocês serão os meus amigos. Porque os servos não sabem aquilo que o Pai faz, que o seu Senhor faz, mas os amigos, eles sabem. Perceba a diferença? Os amigos, eles sabem dos segredos do noivo. Os amigos são chamados de profetas. Eles receberam um encargo, eles têm uma missão específica, eles estão cooperando com a preparação da noiva, eles estão trabalhando nos bastidores, eles não são apenas servos, mas eles compreendem o plano glorioso do Senhor, eles sabem que Deus já entregou para eles segredos. É um tipo de pessoa que Deus comunica o seu coração. Esses são os amigos do noivo. Amós capítulo 3 verso 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, Deus não fará sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Existe um grupo de pessoas dentro da noiva, dentro da igreja, que Deus revela, que Deus chama para um particular. É por isso que você está dentro da igreja, muitas vezes seu coração está triste,
Você está inconformado, você olha e você se entristece pela situação. Você está dentro da igreja e você olha, meu Deus, o que está acontecendo? Você é tomado por um sentimento de compaixão. Você olha para as circunstâncias e você vê algo está errado. Deus está chamando você, meu amigo. E Deus quer abrir o coração dele para você. Os olhos de Deus estão passando pela terra nesses dias, como diz 2 Crônicas 16:9. E o Senhor está procurando aqueles que têm um coração íntegro, porque Deus quer revelar o seu coração. Deus está chamando esses servos, amigos, profetas, que estão dentro da noiva, que são e fazem parte da noiva, mas Ele chama para uma posição particular. Quem está entendendo essa palavra, irmãos? Ao mesmo tempo que a noiva, mais individualmente, é um amigo, são os que estão lutando, são os que estão se movendo, são os que estão trabalhando nos bastidores, são os que estão engajados, preparando o casamento, cooperando para o casamento. Quem já trabalhou em alguma festa de casamento aqui, levanta a mão. Quem já serviu em algum momento de casamento? Quem já ajudou algum parente no casamento aqui, levanta a mão. Os parentes são aqueles que se entregam para aquele dia, sim ou não? Os parentes são aqueles que dão a sua vida. Eles não estão ali só para sentar bonitinho, participar do casamento, não. Eles estão ali para servir. Eles estão no bastidores, eles estão trabalhando. Será que vamos conseguir trazer a batatinha no barde? Será que vai estar tudo certo? Como é que está a decoração? Os amigos do noivo são aqueles que estarão trabalhando nos bastidores, que não só virão para a igreja para sentar, ficar de braço cruzado, receber a palavra, não, mas eles estão engajados com aquilo que move o coração deles. Aleluia. Deus está levantando, irmãos, e o Senhor pediu para mim pregar nessa noite, para convidar. Onde estão os amigos do noivo? Onde estão os amigos do noivo? Deus está levantando os trabalhadores da última hora, que vão preparar o caminho para o Senhor vir. Deus está chamando os João Batistas desses dias. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai, ali há uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será nivelado e toda montanha e colina será rebaixada. Todo terreno acidentado será nivelado antes da manifestação de Jesus. Foi isso que aconteceu na primeira vinda. Antes de Jesus se manifestar, quem está aqui comigo? Antes de Jesus se manifestar na primeira vinda, os profetas Isaías, o profeta Malaquias, aleluia, eles profetizaram sobre alguém que viria antes da manifestação de Jesus, como a voz da voz que clama no deserto, alguém que viria para preparar o caminho. Aleluia. E o último capítulo de Malaquias, capítulo 4, vai falar sobre esse homem, esse mensageiro, que foi chamado como o preparador, aquele que viria e anunciaria com voz de trombeta, chamando: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. De repente, lá na região do deserto da Judeia, tem um homem que saiu do deserto, vestido com roupas estranhas, um palavreado diferente, um jeito de se comportar diferente. Esse homem começou a declarar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Quem é esse homem? As Escrituras vai dizer João Batista. Malaquias 4:5 diz: eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. O Senhor levantou alguém para preparar o caminho. Ele foi chamado para cooperar com a chegada do Messias. Lucas capítulo 1 verso 5: havia nos dias de Herodes, no rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e se chamava Isabel. Zacarias e Isabel. E a Bíblia diz que ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos. O Senhor tem um negócio com um grupo que não tem filhos. Eles eram estéreis. Aleluia. Os dois eram de idade avançada, parece outras histórias que nós já ouvimos, Abraão e Sara. Aconteceu que, exercendo ele a sua função sacerdotal perante o Senhor na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdote, quando ele entrou no santuário do Senhor para oferecer incenso, e toda a multidão estava orando do lado de fora. Meus irmãos, Zacarias esperava uma vez por ano para estar cumprindo a sua escala. No dia da escala de Zacarias, ele estava lá servindo na igreja, estava lá servindo no templo. De repente ele foi surpreendido. O anjo do Senhor apareceu diante de Zacarias. Verso 11: então apareceu o anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo disse: não temas, Zacarias, pois a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, terá e dará à luz a um filho, e ele chamará João. Aleluia. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos seus filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de construir um povo preparado para o Senhor. João Batista foi chamado como amigo do noivo, foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E Deus nessa noite está dizendo para pais aqui: Deus está escolhendo o seu filho, e você precisa estar atento em relação a isso. O seu filho é escolhido de Deus. Seja como Zacarias e Isabel, consagre o seu filho ao Senhor. Aleluia. Lucas 1,76: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irá à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento de salvação pelos perdão dos pecados. Verso 79: para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. E o verso 80 diz: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. Meu Deus, que história linda. Irmãos, nós precisamos ser tomados por esse mesmo zelo, de olhar para a igreja hoje com o olhar de João Batista, alguém que vai cooperar, que não só vai criticar, que não só vai apontar os erros, mas vai cooperar com a preparação da noiva, ajudar a noiva a se vestir, dizer à noiva: é tempo de se arrepender, dizer à noiva que é preciso produzir frutos de arrependimento. Esses são os amigos do noivo, são aqueles que estão toda hora lá dizendo para você: precisa se arrepender. Os amigos do noivo são aqueles que ficam cobrando de você: como é que está a sua vida de oração? Por que você deixou de vir para o culto? Por que você não está jejuando, orando?
Os amigos do noivo são aqueles que vão ficar no seu pé. São aqueles que vão ficar despertando você. Ei, você está indo para um caminho errado. Você é a noiva do Cordeiro. Você é a amada do Senhor. Você é chamado, você é escolhido. Não vá por esse caminho. Os amigos do noivo são aqueles que têm um olhar profético, que olha para o tempo, olha para as estações e sabe discernir. Então ele fala: ei, prepara-te. Os amigos do noivo são aqueles que vão ficar cobrando de você: como é que está o azeite de reserva? Deus, levanta aqui nessa igreja pessoas assim. Eu quero ser cobrado pelos amigos do noivo. Eu quero ser desafiado pelos amigos do noivo. Aqueles que não olhar para mim e dizer: como é que está o azeite de reserva? Porque se você deixar apenas azeite na lamparina, você vai ser pego de surpresa. Como é que está o azeite, pastor Júlio? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua leitura da palavra? Como é que você está se comportando? Ei, não ande por esse caminho. Eu quero que Deus levante os amigos do noivo para me exortar, para exortar minha casa, para dizer: ei, pastor, você precisa direcionar a sua casa, você precisa direcionar a sua esposa, você precisa direcionar seus filhos. Eu preciso dos amigos do noivo. Deus, levante os amigos do noivo. Levante aqueles, Senhor, que irão nos cobrar, que irão nos encorajar, que irão colocar o dedo no nosso olhar e vão dizer: você precisa se arrepender. Cadê esses profetas que não só vão ficar batendo nas nossas costas e dizendo: ei, amiguinho, continue assim mesmo, está tudo bem. O importante é dar o seu dízimo, o importante é você colocar na conta da igreja, o resto está tudo bem. Não, eu preciso daqueles que irão olhar para mim e dizer: não basta ser dizimista, não basta ser crente de banco, você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa mudar seu casamento, você precisa converter essa situação. Onde estão seus filhos? Onde está sua esposa? Onde está sua casa? Aleluia, me cobrem, me cobrem. Amigos do noivo, me cobrem. Onde está sua filha, pastor? Onde está sua esposa? Hoje ela está ali servindo na salinha, glória a Deus, aleluia. Onde está os amigos do noivo, que vão ajudar a noiva a se vestir? Aleluia. Jesus já está com a mão na maçaneta. Igreja do Senhor, Jesus já está com as mãos na maçaneta. A mensagem do fim dos tempos não é escapismo. A mensagem do fim dos tempos tem a ver com saudade. A mensagem do fim dos tempos tem a ver com uma palavra profética. A consumação do glorioso dia do Senhor é fundamento, é palavra profética, é Deus no controle da história. Aleluia. Olha comigo uma passagem que está no livro de Esther. Capítulo 1, do verso 10 ao verso 12. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o Senhor aqui? No 7º dia, quando o rei Xerxes, em outras traduções, o rei Assuero, já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam: Meumã, Bitzá, Arbona, Abigat, Zetar e Carcas. Nomes lindos para você colocar no seu filho. Ele declarou que trouxesse à sua presença a rainha Vasti, e que ela estivesse usando a coroa real, porque ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito linda. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e
indignada. Quem foi Vasti? Vasti foi escolhida como a rainha do rei Xerxes, ou rei Assuero. Esse rei, ele dominou 127 províncias da sua época. Ele tinha uma posição de destaque. Uma posição de destaque provavelmente almejada por muitas mulheres do seu reino. A rainha Esther, a rainha Vasti, era a primeira dama de um grande rei. Ela tinha uma posição privilegiada. Ela estava em uma posição que todas as outras mulheres queriam estar. Ela, mais do que qualquer outra pessoa, deveria ser a primeira a querer agradar o seu rei. Sim ou não? Quem é que deveria agradar o seu rei? A primeira, Vasti. Ela era a primeira dama. A mulher que deveria estar do lado do rei. Quando os súditos do rei disseram para ela: o rei quer você pronta na frente dele, porque ele fez o banquete, está todo mundo lá esperando, e ele quer apresentar você. O que ela fez? Ela rejeitou o convite do rei. Ela rejeitou estar diante da presença do rei. Em determinada ocasião, o rei chamou ela para estar diante da sua presença, e o que ela fez? Ela rejeitou o convite. A rainha Vasti estava mais ocupada com as coisas do reino do que com o próprio rei. Ela trocou a festa com o rei por coisas sem valor. Quem já está entendendo aqui? A rainha Vasti era alguém que estava no reino só para se aproveitar do reino. Só para se aproveitar das coisas do rei. Mas ela não tinha compromisso nenhum com o rei. E não é diferente dos nossos dias. É o que está acontecendo no nosso tempo. Muitas pessoas que é a noiva do Cordeiro, que foi chamada para estar na presença, mas está trocando a presença do rei por coisas sem valor. É o que está acontecendo nos nossos dias. Ninguém mais está tão envolvido assim. As pessoas estão dispersas, distraídas, envolvidas com as suas coisas. Mas olha o que aconteceu. A Bíblia diz que por causa da atitude de Vasti, ela foi rejeitada. Vasti foi? Ela foi rejeitada. Vasti, evangelista Jair, foi rejeitada. O rei se enfureceu e se indignou. E por causa da atitude dela, o lugar dela foi ocupado por outra, chamada Esther. O interessante é que no processo, presta atenção aqui, no processo da forma para que as virgens fossem preparadas para chegar até esse momento e ocupar essa posição de rainha, Vasti foi rejeitada e o rei colocou Esther no lugar de Vasti. Mas para Esther chegar nessa posição de rainha, ela passou por um processo difícil. Olha comigo Esther capítulo 2, verso 2 e 3. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus aí. Então os conselheiros do rei, Esther 2, capítulo 2, verso 2 e 3. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse virgens lindas para o rei, e que se nomeasse comissários em cada província do império para trazer todas essas lindas moças
ao harém da cidadela de Suzã. E olha o que diz o texto: e elas estariam sob os cuidados de Hegai. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Ela estaria sob a responsabilidade de Hegai. Declare comigo, Hegai. Declare comigo, Hegai. Perceba, esse Hegai era um oficial responsável pelo harém, e ele deveria tratar do que? Da beleza. Aleluia. Ele trataria da beleza das virgens que foram separadas. Aleluia. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sobre o cuidado de Hegai. Quando foi declarada essa notícia, o que aconteceu? As virgens, Rodrigo, foram levadas para esse responsável chamado Hegai. Esse homem foi separado, ele era alguém de muita confiança do rei. Verso 8 também vai dizer isso. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, deveria completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes cosméticos. Uau! Foi contratado toda uma equipe para preparar essas virgens durante 12 meses. Muito banho de óleo de mirra, perfumes. Aleluia. As mulheres gostam disso, sim ou não? Um dia no salão de beleza é bom, mulheres? Hegai contratou a Estela, contratou as cabeleireiras, contratou todo mundo, contratou as mulheres que fazem unhas, contratou. E durante 6 meses, assim como Esther também, foram separados para serem cuidadas. O rei não tem pressa. O rei não tem pressa. Nós temos pressa. O Senhor esperou Moisés estar pronto. Ficou 40 anos no deserto, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. 79 anos, não estava pronto ainda. Esperou 80 anos. Deus não tem pressa. Nós temos pressa. Ele é atemporal. Ele esperou também Abraão. Ele tratou com José. Ele tratou com Elias. Ele chamou João Batista e deixou João Batista lá no deserto, no anonimato. Deus não tem pressa. Ele chamou Paulo, separou Paulo e levou Paulo para o deserto. Fica aí, Paulo, no deserto da Arábia sendo tratado. Você não está pronto ainda. Muitas vezes eu e você estamos olhando as circunstâncias e achamos, meu Deus, onde o Senhor está? Deus está nos preparando. Às vezes Ele vai deixar a gente lá no esquecimento, aparentemente, porque Ele está nos tratando. Deus não tem pressa. Esther também foi trazida ao palácio, e as mais belas virgens eram trazidas para o palácio, para que esse rei pudesse escolher, para que o rei pudesse escolher a que mais lhe agradasse. E elas passaram por um longo tratamento de beleza e cuidados até que fossem apresentadas ao rei. Durante todo esse tempo haviam servos do rei que cuidavam das possíveis rainhas. Foi isso que aconteceu nos dias do rei Assuero. Verso 15: quando chegou a sua vez, Esther, filha de Abilial, tio de Mardoqueu, que havia adotado como filha, não pediu nada além do que sugeriu Hegai, oficial do rei responsável pelo harém. E Esther agradava a todos que haviam. Verso 17:
Então o rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela conquistou a sua aprovação e o seu favor mais do que todas as virgens. Por isso lhe pôs a coroa real sobre a sua cabeça e fez rainha no lugar de Vasti. Ei, irmão, se Vasti rejeitar, Deus já está preparando Ester. O Senhor não está clamando como um mendigo por pessoas. Não são as pessoas. Deus não precisa das pessoas, as pessoas que precisam de Deus. Deixa eu dizer algo para você: se você não quiser, Deus levanta outro. Pastores, se vocês não quiserem trabalhar, Deus levanta outros. Se eu ficar com vitimismo, frescurinha, Deus me tira e coloca outro. Deus tira Vasti e levanta Ester, mas as promessas de Deus vão se cumprir. Deus não está mendigando amor. Aleluia. Essa era a função de grande responsabilidade. Deus está levantando nesses dias Hegai. Quem é Hegai nessa história? Os amigos do noivo, aqueles que vão banhar a igreja de mirra, aqueles que vão cuidar da igreja, aqueles que vão vestir a igreja. Deus está levantando, Deus tem Hegais nesses dias, pessoas de confiança, pessoas que não vão se dobrar. Sabe quem era Hegai? Hegai era um eunuco. Hegai é alguém que tinha muita lealdade do rei, era o encarregado, era alguém de muita confiança, alguém muito íntimo do noivo. Pessoas íntimas do noivo, Deus está levantando e Deus está chamando pessoas íntimas do noivo. Deus está levantando pessoas leais. Deus está levantando pessoas de confiança. Eunucos. Quem sabe o que é um eunuco? Eunuco era alguém que foi castrado, ou alguém que nasceu assim, porque ele só tinha uma finalidade só. Ele não poderia flertar com a noiva. Quantos conhecem a história de Daniel aqui? Quantos conhecem a história de Daniel? Nós olhamos a história de Daniel e falamos: Daniel era um eunuco, alguém que foi separado, por isso que ele não se contaminou com as finas iguarias da Babilônia. Eunucos são pessoas castradas, são pessoas que olham para o mundo, mas não têm prazer no mundo. Eunucos são pessoas de muita confiança do rei. João Batista foi alguém separado nos seus dias, que foi consagrado desde o ventre da sua mãe. O negócio foi tão sério que o Senhor falou com Zacarias e disse: esse menino é escolhido, Zacarias. E sabe o que Zacarias fez? Quando o menino nasceu, imediatamente foi para o deserto, separou ele do movimento. Pais, tire os seus filhos do movimento, leve o seu filho para o deserto, separe o seu filho para Deus. Não deixe seu filho se envolver. O que Zacarias fez? Zacarias tirou João Batista do sistema religioso, porque Zacarias era sacerdote, Zacarias era alguém de cargo, e o que Zacarias fez? Se sujeitou à voz profética e tirou João Batista e cuidou de João Batista no deserto. Deserto fala de lugar de silêncio, de lugar separado para Deus.
Nós, pais, precisamos separar os nossos filhos para Deus. Onde estão os amigos do noivo? E olha o que o João Batista declara sobre ele mesmo. Em João 3:28 ao verso 30. João Batista entendeu isso. E durante a sua vida toda foi separado como amigo do noivo. E ele declarou: vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o entende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. João Batista só tinha um prazer, irmãos: ouvir a voz do noivo. E João Batista mesmo declarou: eu não sou o Cristo, eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. E ele disse: a minha alegria é ouvir o noivo, a minha alegria é que ele cresça e que eu diminua. João Batista, ele tinha um compromisso tão poderoso com o noivo, que ele disse: eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu sou apenas a voz do que clama no deserto, eu estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus está chamando a igreja para parar de olhar para si mesma e dizer: nós somos, nós temos, nós conquistamos. Não, a igreja dos últimos dias, os amigos do noivo dos últimos dias precisam dizer que ele cresça, e que nós venhamos diminuir. Não podemos tocar na glória de Deus. Amigos do noivo, eles são zelosos em relação a isso, eles não pegam a glória de Deus. Amigos do noivo não tocam na glória de Deus. Escute essa palavra, por favor. Nós somos os jumentinhos. Houve uma história do jumentinho que estava entrando em Jerusalém. Saiu de casa tão feliz. Chegou em casa alegre, disse: mãe, hoje eu entrei em Jerusalém. E todo mundo estava assim, ó, com palmas nas mãos, me aplaudindo, dizendo palavras para mim. Mãe, é sério, filhinho? É, mãe, eu sou uma pessoa especial. E a mãe disse para ele: volta lá amanhã, faz de novo. E aí ele voltou, mas ele voltou sem ninguém. Naquele dia ele estava levando um galileu. Um galileu pegou ele emprestado. E no outro dia ele entrou. E na hora que ele entrou pela cidade, ele queria aplausos e as pessoas rejeitaram ele. Bateram nele. Espancaram ele, dizendo: sai daqui, jumentinho, quem é você? Ele voltou para casa todo triste. E a mãe dele perguntou: o que aconteceu, filho? E ele disse: mãe, eles me desprezaram. Eu não recebi honra, não recebi glória, eles não me aplaudiram. E a mãe disse: mas quem é que estava sentado em cima de você? Ele disse: ninguém. Exatamente. O que traz aplauso, o que traz honra, é aquele que está sobre você. Nós somos apenas jumentinhos. Ai de mim sem o Espírito Santo. Ai de nós sem a presença do Espírito Santo. Que Ele cresça, que Ele cresça. É necessário que Ele cresça. Chega de luzes para os homens, chega de promover nome de homens, chega de estrelas dentro da igreja. Somos todos servos, somos todos amigos do noivo, estamos todos para servir o mesmo Deus.
Chega de promover nome de pessoas, chega de promovermos placas de igreja, chega! A glória, o louvor, a adoração somente para Jesus. Se precisar desligar instrumentos, vamos desligar. Se precisar desligar microfones, vamos desligar. Se precisar descer do altar, nós vamos descer. Mas que a glória de Deus possa ser derramada sobre as nossas vidas. Que Ele cresça e que nós venhamos diminuir. O zelo que Paulo tinha era o zelo do amigo do noivo. 2 Coríntios 11:2 diz: o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, porque eu vos prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O próprio Senhor Jesus disse: nós não seremos chamados servos, mas amigos. Não apenas servos, mas amigos. Deus está chamando, e eu encerro agora, irmãos. Deus está convocando os amigos do noivo. E essa função não é muito popular. Essa função, muitas vezes, você vai ser chamado de radical. Você vai ser chamado de chato. A função de profeta, muitas vezes o profeta não é muito compreendido. O profeta, aquele que é amigo do noivo, ele se veste de forma diferente. Ele não posta qualquer coisa nas redes sociais. O amigo do noivo, os profetas, eles têm um estilo de vida diferente. Eles denunciam o espírito de Jezabel. Eles desafiam as pessoas ao arrependimento. Eles pregam a cruz. Eles não suportam o sistema religioso. Eles têm compromisso com a missão. Eles sabem muito bem quem eles são. Eles sabem muito bem de quem é a glória. A felicidade deles, o prazer deles é uma só: ser amigo e que a noiva esteja pronta. Aleluia. Você pode ficar de pé. Deus, distribua esse peso nesta noite, Pai. Deus, eu oro e eu peço, distribua esse peso nesta noite, nessa congregação, Senhor. O zelo pela sua volta, Jesus. O zelo pela noiva do Cordeiro, Pai. Levanta os profetas aqui nessa congregação, Senhor. Pessoas que estão no anonimato, que estão só aguardando em silêncio, mas que estão vivendo em santidade. Levanta aqui, Senhor. Levanta, Senhor, a geração de Samuel. Levanta, Senhor, a geração de Elias. Levanta o João Batista dos nossos dias, Senhor. Levanta aqueles que irão se comprometer, Senhor, que não irão vir para a igreja apenas por conta de uma escala. Levanta aqueles que amam as almas, Senhor. Levanta, Deus. Levanta aqui, Senhor, sacerdotes como Zacarias, que vão ouvir a sua voz, Senhor, enquanto estiverem no templo servindo. Irão entender, Senhor, que o Senhor chamou a sua casa para ser uma casa de amigos do noivo. Levanta aqueles, Senhor, que não irão se contentar apenas com os louvores do domingo, mas irão levantar altares de louvores em seus lares, ó Deus.
Ó Deus, levanta, Espírito Santo de Deus. Levanta pais comprometidos em ensinar os seus filhos e dizerem para eles que eles são profetas dessa geração. Levanta, Deus, neste lugar, Senhor, aqueles que irão trabalhar nos bastidores, que irão levantar nas madrugadas em orações e súplicas de arrependimento. Oh Espírito Santo de Deus, levanta aqueles que estão, Senhor, desejosos pela sua volta, Pai. Levanta, Senhor, no nosso meio, Pai. Choramas, Senhor, te cantaremos. Desperta os corações dos sacerdotes nesses dias, aqueles que não irão se conformar com filhos frios, que não irão se conformar com os filhos envolvidos com o mundo. Levanta as mães que irão chorar pela salvação dos seus filhos. Levanta aqueles que vão jejuar, Senhor, mas não para ter casa, carro, mas vão jejuar com saudade do noivo, Senhor. Levanta aqueles que irão cobrar dos pastores, posicionem-se. Levanta os profetas que não terão medo, Senhor, que não são movidos por dinheiro, que não estão dependendo de sistema religioso, mas se precisar enfrentar Jezabel, Herodes vai declarar: converta-se, fariseus. Levanta aqueles, Senhor, que irão sair nas ruas com trombeta, com voz de trombeta, Jesus, proclamando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Levanta, Senhor, levanta os amigos do noivo nessa congregação, Senhor, que estarão banhando a noiva de perfume, que estarão ministrando diante do Senhor. Enquanto muitos estão distraídos, estarão ministrando e levantando altar de incenso ao Senhor. Levanta, Deus. Levanta, Deus. Levanta, Pai. Aqueles que não irão, aqueles que não vão flertar com o mundo, que não estão conformados com o mundo, aqueles que irão se vestir de forma diferente, a sua palavra será diferente, aleluia. Levanta os profetas, Senhor, levanta os profetas nesses tempos, aqueles que irão ouvir a batida do seu coração, aqueles que entenderão o coração do noivo. Levanta, Pai. Desperta os amigos do noivo nesta noite, Pai. Desperta os amigos do noivo nesta noite, Pai. Desperta, Deus, que darão as suas vidas por amor do reino. Levanta, Senhor. Aleluia. Você pode levantar incenso diante do Senhor nessa hora. Você está preparando seu filho para ser médico, você está preparando seu filho para ser advogado. Isso é uma causa justa, mas Deus está chamando você para preparar seu filho para ser profeta. Deus está chamando você para preparar sua filha para ser cheia do Espírito Santo.
Deus está chamando você para preparar os seus filhos para serem amigos do noivo. Aleluia. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Aleluia! Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Aleluia! Os meus avós plantaram essa semente. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois Saul. Aleluia! Geração que hoje Davi. Geração que depois Saul. Geração que hoje Davi, para um tempo de louvor. A geração de Samuel, a geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois Saul. Que depois Saul. Aleluia. Geração que hoje Davi. Geração que depois Saul. Aleluia. Geração que hoje Davi, para um tempo de louvor. Você pode levantar as suas mãos comigo nessa hora em nome de Jesus. Seja aquele que vai declarar para pessoas: não desista. Seja aquele que vai encorajar pessoas: ei, continue, não pare, você é escolhido pelo Senhor. Seja aquele que não vai olhar para a alma das pessoas: ah, eu vou magoar, não. Seja profeta de Deus. Declare para sua mãe, declare para os seus filhos que estão na sua casa, declare para os seus vizinhos, declare para aquele cunhado seu, declare para as pessoas que estão à sua volta: você precisa se converter, você precisa de Jesus. Seja aquele que vai acordar seu marido que está dormindo num sono espiritual. Seja aquele que vai despertar sua esposa, porque você é amigo do noivo. Você precisa dizer para ela: vai para a casa de Deus ser banhada pelo perfume do Espírito Santo. Seja aquele que vai despertar os seus filhos, que vai despertar aquele crente que está morno, que está frio. Deus te levantou, é por isso que o seu coração está ardendo nesta hora, é por isso que o seu coração está queimando pela presença de Deus. Mulher, Deus te levantou para você ser amigo do noivo, e você vai olhar para a noiva que está lá na sua casa, talvez seu marido, sua filha, seus vizinhos, e você vai dizer: Jesus está te chamando. Amigos do noivo,
amigos do noivo. O Senhor te chama nesta noite os amigos do noivo. Onde estão eles? Onde estão os amigos do noivo nessa noite? Onde estão os João Batistas? Onde estão eles? É você? O Senhor fala, é você? Essa palavra é para você. Então declare para Deus: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Vamos encerrar em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Senhor, cele essa palavra em nossos corações. Guarde, Senhor, para que as aves de rapina não venham tomar de nós. Guarde, Senhor, essa semente em nosso coração, e que ela possa frutificar e dar frutos de arrependimento, Senhor, em o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a noiva do Cordeiro, hoje e para sempre. Aqueles que creem, declare: Deus te abençoe em nome de Jesus.